Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Thalia Gabi e hoje eu vim aqui resolver mais 5 questões da prova do ENSEJ de 2006. Pois é, comecei a resolver essa prova já, eu acho que há 2 semanas. Resolvi as primeiras 5 questões, então se tu acompanhou o vídeo anterior, tu sabe que hoje vou resolver da questão 6 até a questão 10 da prova de Ciência da Natureza. Então, vamos logo lá pro vídeo pra gente não perder tempo. Vamos ler então a questão número 6. Os dados da tabela abaixo, publicados no Inventário das Emissões de Gases do Efeito Estufa da cidade do Rio de Janeiro, em 2000, mostram fatores de emissões em toneladas de CO2 por GWH de energia na queima de diversos combustíveis na usina termoelétrica de Santa Cruz. Abaixo ali nós temos uma tabelinha que relaciona os combustíveis com uma determinada quantidade de CO2 liberado. Vamos continuar lendo a questão. Com base nesses dados, nos dados da tabela, é correto afirmar que a substituição do óleo combustível por gás natural para fazer funcionar as turbinas da usina de Santa Cruz. Então, a pergunta é o quê? O que vai acontecer se a gente substituir óleo combustível por gás natural? Alternativa a letra A. Está dizendo que reduz a quantidade de energia gerada. Bem, gente, não, a gente sabe que não reduz. Todos eles são combustíveis e vão gerar ali praticamente o mesmo nível de energia. Alternativa letra B. Reduz a emissão de CO2 para a atmosfera. Vamos analisar ali, nós temos ali a quantidade de CO2, no caso, que vai ser liberada em toneladas de acordo com uma certa quantidade de energia produzida. Então a gente sabe ali relacionando nessa tabelinha mesmo qual deles que libera mais, qual deles que libera menos CO2. Vamos ver. Se nós substituirmos óleo combustível, que libera 773,7, por gás natural, que libera 448,8, sim, nós vamos estar reduzindo a quantidade de CO2 liberado para a atmosfera. Então a gente já encontrou nosso gabarito, mas vamos ler as outras duas alternativas só para não ficar, com caca na cabeça. Vamos tirar nossa dúvida. Letra C. Independe da quantidade de CO2 produzida? Não, na verdade não. Se a gente está vendo ali que para cada combustível tem uma quantidade de CO2 que é liberada, a gente sabe muito bem que não independe, que cada um tem a sua característica e se mudar o combustível vai mudar também a quantidade de CO2 que é liberada. Letra D. Reduz pela metade o consumo de combustível. Essa daí é uma das mais absurdas, não vai reduzir nada, não vai mudar em nada no consumo de combustíveis. Pois bem, pessoal, o gabarito dessa questão, letra B, reduz sim a emissão de CO2 para a atmosfera. Na questão 7, tem uma imagem aí, e primeiro nós vamos dar uma lida nela, depois eu vou colocar a imagem para tu dar uma olhada. Observando o ciclo da água na natureza, ilustrado na figura acima, avalie as seguintes afirmações. Afirmação número 1. As chuvas caem no continente e não retornam mais ao mar. Afirmação número 2. Nuvens se formam no mar pela evaporação da água do oceano e do continente. Afirmação número 3. Quando a água das chuvas atinge a terra, escoa para a superfície, alimentando diretamente os rios e infiltrando-se no solo, alimentando os lençóis subterrâneos. Estão corretas as afirmações. Então, é de acordo com aquilo que tu está vendo na figura que tu vai responder essa questão. Eu vou deixar a figura aqui para ti e vou lendo as afirmações. Confia em mim que eu vou ler direitinho, tá? Tu não precisa ficar olhando para elas agora. A afirmação número 1 fala que as chuvas caem no continente e não retornam mais ao mar. Eu não sei nem se eu preciso falar alguma coisa para ti, mas se tu olhar bem para a figura, tu vai ver aí que sim, depois da precipitação da chuva, há um retorno da água para os oceanos, no caso, para os mares, para os rios, né? Então, a gente consegue aí, só olhando para a imagem, eliminar já a afirmação número 1, que é uma coisa bem absurda, né, pessoal? Todos nós sabemos que sim, mesmo sem essa imagem, as chuvas caem no continente e elas retornam para o mar. Afirmação número 2.
Nuvens se formam no mar pela evaporação da água do oceano e do continente. É possível ver, sim. A gente pode ver aí que as setinhas elas estão indicando que a água evapora tanto do continente quanto do mar, para que sim haja formação de nuvens ali sobre a área, né, dos oceanos. Afirmação número 13. Quando a água das chuvas atinge a terra, escoa pela superfície, alimentando diretamente os rios, infiltrando-se no solo, alimentando os lençóis subterrâneos. Quando a água da chuva atinge a terra, está indicado aí pela precipitação, né? Sim, a água se infiltra na terra, alimenta os lençóis freáticos, como a gente sabe, e ela também retorna aí, né, para o mar e para os oceanos, como a gente já viu anteriormente. A gente eliminou a afirmação número 1 e ficamos então com a afirmação número 2 e número 3. Gabarito dessa questão. Letra C. Acho que eu não preciso falar mais nada sobre isso. Essa é uma questão muito fácil, gente. Se vocês errar, vocês merecem levar umas bifas, porque provavelmente foi só por nervosismo ou por falta de atenção. Porque não tem explicação para errar uma questão dessa, que todas as respostas estão ali no desenho, né? A questão número 8, ela é uma questão fácil também. Eu não consegui encontrar uma explicação melhor do que conhecimento básico daquilo que ela está falando. Então vamos ler a questão aí. Tem sido desenvolvido no Brasil tecnologia para a produção de plásticos biodegradáveis, ainda que em pequena escala. Entre esses plásticos estão os polihidroxialcanoatos. Essa palavra é desgraçada. Então eu vou chamar de PHA, porque o ensejo é muito legal, muito querido, e colocou ali, né, uma coisinha mais fácil para eu ler. Que são polímeros produzidos por certas bactérias do solo a partir de carboidratos como açúcar de cana. Algumas características desses polímeros estão descritas a seguir. A primeira característica é que sua durabilidade no ambiente é de alguns meses, que é pouco tempo quando comparado aos polímeros derivados do petróleo, que chega a uma centena de anos. A segunda característica é que o custo é maior do que o dos polímeros obtidos do petróleo, pois a escala de produção ainda é pequena. Entretanto, quando surgiram, os polímeros derivados do petróleo também tinham um custo maior do que os dos materiais que substituíram. Então, considerando essas características, pode-se prever que, em um futuro próximo, se houver aumento da escala de produção, os PHA poderão substituir de forma vantajosa os polímeros atualmente utilizados na fabricação de diversos produtos, como, por exemplo, você viu aí que desde o começo lá, quando ele começou a falar das características, ele comparou o tempo inteiro, né, o nosso PHA com os derivados do petróleo, né? Então a gente sabe que a gente tem que pensar que o que será substituído pelos PHA, o que será substituído pelos produtos feitos de PHA serão provavelmente aqueles produtos que são feitos de derivados de petróleo. Vou começar pela letra D. Tintas e vernizes para fachadas de residências. Gente, a gente sabe que vernizes até tudo bem, tem uma base sim. Alguns vernizes têm uma base de petróleo, mas tintas não, gente. Se você olhar a composição da sua tinta, não, ela não é derivada do petróleo, certo? Letra C. Lentes e armação de óculos corretivos. A gente sabe que hoje em dia algumas armações de óculos sim são feitas de plástico, e plástico é derivado do petróleo, mas nem todas, então aqui não está especificando. Nem todas as armações de óculos são feitas de plásticos, a grande maioria é de metal, a gente sabe que metal não tem nada a ver com petróleo. E as lentes, gente, as lentes são basicamente feitas de cristal ou resina, também sem nenhuma ligação aí com o petróleo. Para-choques e estofamentos de veículos. A gente sabe que os para-choques também têm partes em plástico, mas tem algumas coisas assim, quando você vê que está generalizando demais, que tá falando de coisas que exigem mais de um
material para serem feitas, você já elimina de cara, por exemplo, para-choques e estofamentos de veículos. Você sabe que não é só um material que vai ali e nem todos os materiais são derivados de petróleo. Letra A. Sacos de lixos e embalagens descartáveis. A gente já tá caraquíssimo de saber que as nossas sacolinhas, o nosso saco de lixo também são derivados de petróleo. Que a gente não pode descartar eles na natureza, porque eles têm aí um longo período, né, para ser degradado. Sabendo disso, a gente já resolveu essa questão. Comecei pela letra D só para fazer um grau B pra ti, mas, né, como você viu, é uma questão facérrima. Na letra A, de cara, tu já ia achar o gabarito dela e ia tirar de letra, com certeza. Vamos então para a questão número 9. A produção de cimento gera um volume imenso de dióxido de carbono. Para cada tonelada de cimento que emerge dos fornos, cerca de 900 kg de CO2 escapam para a atmosfera. Essa é uma informação muito importante. A produção de cimento é responsável por cerca de 7% das emissões artificiais totais de dióxido de carbono do mundo, um número que sobe para além dos 10% em países que se vêm desenvolvendo rapidamente, como a China. O Brasil produz 25 milhões de toneladas por ano de cimento. O volume de CO2 que resulta dessa atividade em milhões de toneladas é igual a... Aí tá a pergunta, né, dessa maldita questão, que é o volume de CO2 em milhões de toneladas emitidos por 25 milhões de toneladas de cimento. Vamos pro quadro rapidinho. Para resolver a questão 9, você precisa basicamente de regras de 13 porcentagem. Como eu já comentei com vocês, o Enseja ele cobra bem conteúdos a nível médio, então você vai encontrar muita matemática básica, assim, nas questões de física, de química e até de biologia em alguns casos. Então, vamos começar recolhendo as informações aí que a questão dá pra gente. Ali diz que uma tonelada de cimento libera 900 quilogramas de CO2, correto? Uma das chaves para resolver essa questão é a conversão para toneladas. Então, você vai converter quilogramas para toneladas. Caso você não lembre, uma tonelada tem 1000 quilogramas. Então, para converter quilograma para tonelada, nós só dividimos por 1000. Então, o resultado aqui vai ser 0,9 toneladas de CO2, certo? Esse 0,9 é liberado por uma tonelada de cimento, não esquece disso. Agora nós vamos ver qual é a pergunta. Eles querem saber o volume de CO2 que resulta da atividade ali, que está descrevendo, né, na questão, em milhões de toneladas. Aí é que tá. Como eles já estão te dando a unidade de medida, essa é a razão pela qual tu fez essa conversão. Eles te deram a unidade de medida na qual eles querem a resposta. Se tu não converter, na hora que tu for procurar a tua resposta, tu vai ficar confuso, porque tu não vai encontrar. Em muitos casos, se tu não converter, tu erra a questão, correto? Então, feita a conversão, agora nós vamos entrar na regra de 3. Uma tonelada de cimento para 0,9 toneladas de CO2 e ali que eles estão te falando 25 milhões. Com esses milhões, tu não precisa te preocupar. Eu boto só aqui, MI de milhão e a unidade de medida que está de acordo com essa daqui, tonelada de cimento. Para, a questão é o volume de CO2 que vai sair aqui, certo? Regra de 3 para quem não lembra. Monta a proporção e multiplica cruzado. 1 vezes x, que vai dar x. E 25 vezes 0,9, que vai dar exatamente 22,5. Mais 22,5 o que mesmo?
Ó, milhões de toneladas de CO2. Que era o que tu estava procurando. Resposta, então. Letra B. Espero que tu tenha entendido essa. Vamos para a última questão. Nós estamos quase terminando, gente. Questão número 10. Essas questões que começam com essa frase, geralmente, são muito fáceis. Tanto no Ensejo quanto no Enem. Isso aqui é uma coisa clichê. Segundo dados do IBGE, 80% do lixo gerado no Brasil é depositado em lixões a céu aberto, sendo apenas uma pequena parte dele entregue para as usinas de reciclagem. Aí, então, tem um gráfico mostrando o destino do lixo, no Brasil. Quanto de lixo que é reciclado, quanto de lixo que é jogado a céu aberto e o quanto de lixo que tem um outro destino variado. Pois bem, quando tu olhar uma questão e tu vê que nela tem um gráfico, é muitíssimo importante que a primeira coisa que tu faça é interpretar o gráfico. Tu vai lá, lê as informações que tem embaixo, em cima, do lado, em tudo que é lado do gráfico, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Em pretinho ali, você vê que está indicada a quantidade de lixo que é jogado a céu aberto, Ali em branco é a quantidade de lixo que é reciclado. E que tá meio cinzinha, tá dizendo que o lixo ele vai ter um outro destino qualquer que não é reciclagem e nem jogado a céu aberto. Vamos então olhar aqui qual é a pergunta dessa questão. Analisando-se o gráfico acima, conclui-se que a região brasileira que mais investe em reciclagem é a região brasileira que mais investe em quê? Em reciclagem. Aí tu vai olhar o quê? A parte branca do gráfico. Tu vai lá olhar qual dessas regiões que estão representadas no gráfico que mais investe em reciclagem. Como que tu vai descobrir isso? Tu vai ver qual delas ali que tem o maior nível, No caso, o Nordeste, o Norte, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Todos eles investem em reciclagem, nem que seja um pouquinho. Qual deles tem o maior nível de investimento? É, com certeza e sem dúvida nenhuma, o Sudeste, Então, gabarito dessa questão, letra B. Bem, gente, por hoje era isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí, que eu tenha sido clara nas questões que eu resolvi. Vou continuar, vou terminar a prova de Ciências da Natureza. Se vocês continuarem gostando dos vídeos, dando like no vídeo, assistindo, comentando aqui, vou continuar resolvendo as outras provas, vou gravar uma de humanas, uma de linguagens, e assim a gente vai indo devagar e sempre. Um aviso rápido aqui pra vocês, pessoal. Se o meu canal chegar a 1000 inscritos, eu prometo gravar um vídeo especialíssimo assim pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, que vai ajudar muito todo mundo que tá estudando aí pras provas, tanto do Enseja quanto do Enem, e que vai ser divertido e engraçado ao mesmo tempo. Então, vamos lá, me ajudem aí, divulguem o canal, avisem os amigos de vocês que também vão prestar essas provas, que também estão aí estudando, que estão no terceiro ano, enfim. Avisa todo mundo, manda se inscrever no canal, que se chegar a 1000 inscritos vai ter um vídeo super da hora pra te assistir, certo? Então, por hoje era isso mesmo. Grande beijo e tchau, tchau!